Boa noite, está começando o Câmara Esporte e hoje nós estamos recebendo aqui um dos grandes atletas de Passo Fundo, que é Maico Mancuso, que teve agora também aí uma grande vitória na maratona, meia maratona de Porto Alegre, né? Mas antes de nós falar sobre essa tua conquista lá, Maico, vamos falar um pouquinho aqui de como você começou, né? Como é que o atletismo chegou até você ou como você foi até o atletismo. Primeiro, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente aqui, ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O meu início no atletismo eu sempre fiz esporte, né? Assim como todo garoto brasileiro, tipo assim, não tem como fugir da bola, tipo assim. Não tem, né? O cara tá sempre ali brincando num pátio, alguma coisa, jogando uma bola. Então eu joguei nas categorias de base aqui de Gaúcho, Passo Fundo, até mais ou menos os meus 14 anos de idade. Aí de 14 para 15, com 14 eu já participei de um Jergs, porque como o pai corria e sempre conheceu o Florenal, eu tinha já esse gostinho pela corrida, só que eles não me deixavam correr. Mas era o pai do Florenal ainda, eu acho. Por que não deixavam correr? Essa questão é outra questão que acontece muito hoje em dia ainda, que a galera começa de uma maneira muito precoce e muito intensa, sabe? Então, começa errado. Exatamente. Então, o pai sempre teve esse cuidado. E eu agradeço demais, inclusive, a ele por ter tido esse carinho no que diz respeito a ter segurado, principalmente o início dos treinos, né? E daí, no ano que eu fiz 14, eu fui pro Jergs e corri a final estadual do Jergs nos 800 metros, eu acho. E, poxa, para te classificar numa final de um estadual no futebol não era fácil. E eu entrei no Jergs, o treino que eu tinha era a base que eu tinha dos treinamentos físicos do futebol. E eu fui para a final estadual, que tinha a fase municipal, a fase da coordenação, a fase regional, e aí a estadual eram umas 4 etapas. Eu ganhei 3 etapas e eu fiz mais de uma prova, mas daí na última fase eu ganhei somente os 800 e fui para a final estadual e fui 4º colocado, se não me engano. Eu belisquei uma medalha no primeiro estadual no atletismo. Daí ali eu já fiquei com aqueles olhos, tipo, poxa, eu fui para a final estadual, fui 4º colocado. Foi um baita incentivo. Não tem treino específico. E daí eu ia com o pai nas férias de futebol sempre na universidade. Eu fazia uns treininhos por fora lá, mas assim, era meia horinha de corrida e o máximo que eu podia era fazer a última volta mais forte, assim. Eu fazia, se não me engano, eram 3 quilômetros lá por fora, uma época. Aí o máximo que eu podia fazer era a última volta um pouquinho mais forte, que daí eu ia lá e fazia uma volta assim, pra dizer que treinei. Marcar tempo, né? Mais firmezinho. Ficar suado. Saber qual era o recorde da última volta e tal. Aí, numa manhã dessas, o Florianão tava por lá. E daí ele, cara, mas vamos avaliar esse piá, vamos ver se ele tem, se tem alguma qualidade mesmo, tipo assim, né? E ele foi lá, eu lembro que ele me colocou a fazer uns 50 metros, avaliação assim de velocidade mesmo. E eu fiz um pouquinho abaixo de 7 segundos esses primeiros 50 metros, que para meio fundo e fundo, um cara que baixa de 7 segundos nos 50 tem uma velocidade base boa, sabe? Aí o Florenal foi bem categórico, assim, o atletismo em si não é fácil, tem uma série de fatores que influenciam para o cara chegar bem no adulto e tal, mas tu tem condições de ser atleta, tipo assim, se te interessar, apareça aí sempre de manhã que a gente vai, sabe? Aí eu lembro que o Jardelino já treinava há um tempinho com o Florenal. E eu acompanhava os guris sempre no Jergs. Inclusive, acho que essa final que eu fui, eu acho que o Jardelino estava junto, fazendo alguma outra prova, sabe? Da categoria dele. Então, como eu estava sempre ali com o Jard, com o pai sempre levava alguns guris lá do bairro também para participar das rústicas do município e tal. Aí eu comecei a correr. O Jard começou ali um semestre antes, mais ou menos, e 14 para 15, ali, acho que foi 2008. Daí eu comecei a treinar, mas abandonei o futebol de vez. E me interessei. E aí em 2019, em 2008 eu fui para essa final, se não me engano, acho que foi 2007. 2008 eu conheci a pista sintética, também foi uma sensação fantástica e melhorei um monte os tempos que eu tinha ali, porque eu não treinava nada específico. E daí me apaixonei de vez. Acho que quando eu fui para o Brasileiro em 2009, um ano ali de treino, ali acho que foi o momento em que, o mais significativo, assim, poxa, é isso aqui que eu quero mesmo, porque eu fui, acho que 6º colocado no Brasileiro, eu tinha sido campeão estadual do Jergs, daí para classificar para lá. E era uma modalidade, eram multimodalidades, assim, era tipo Jogos Olímpicos e tal, era muito grande. Na época, hoje são os JEBs, eu acho, voltou a ser Jogos Escolares, na época eram Olimpíadas Escolares. Inclusive mudou por causa do nome e tal, só Olimpíada pode ser Olimpíada, porque
pelo que eu me lembro. Teve essa alteração. Exatamente. Né? É quase uma marca, né, que eles estão usando. Exatamente. Lá. E daí, mas imagina, quando eu não estava enfiado na pista participando, assistindo os colegas ali do atletismo, eu estava assistindo a natação, estava assistindo basquete e tinha assim, eu lembro que a estrutura era muito grande, era muito legal. Tinha alguns ônibus internos que eram somente para os jogos. Daí a gente, nós podia pegar o ônibus lá da piscina e assistir a natação. Então vamos, daí nós pegava 3, 4 lá e largava assistir a natação. Então esse contexto todo, assistir as outras modalidades, eu que sempre gostei de esporte, nossa, me apaixonei de vez pelo esporte, acho que foi aquela vez que eu fui pro Brasileiro em Maringá. Ali eu resolvi que vou sacrificar o que tiver que sacrificar, fazer o que tiver que fazer, para ver se eu consigo me dar bem aqui. E depois assim, quem quer competir em alto nível, né, uma coisa a gente sabe que tu tem que deixar muita coisa de lado, né? Tudo na vida tem que ser, não digo assim quase como um relógio, mas é quase similar, né? Tu tem que ter uma vida bem regrada, né, alimentação, enfim, tudo, né? Tem, digamos, até um limite ali, porque qualquer coisa que você fuja um pouco daquele dia a dia, do hábito dali, não parece, mas prejudica um monte, né? Na preparação, se tu parar também se tu parar uma semana de praticar, ele já te dá tu tem que já correr atrás e recuperar todo esse tempo perdido, entre aspas. Hein? Exatamente. O treinamento de todas as coisas, as ciências que existem, o treinamento é um dos mais metodológicos, assim. Tu tem que ser muito, muito, muito sério e focado naquilo que tu está fazendo. Desde o horário que tu treina todo dia, o horário que tu almoça todo dia, esse tipo de coisa faz muita diferença, sabe? Além de todo esse contexto que todos já sabem, o cuidado que tu tem que ter em relação a sono, alimentação, a descanso, essa questão da rotina é algo muito importante, principalmente nos esportes individuais, que a gente faz um volume alto de quilometragem, né? Então, se tu pegar o pessoal da natação também, que é você contra o relógio, tipo assim, sabe? Essas modalidades são as que tu tem que ter. Bom, é só a gente ver. O que mais tem é exemplos, né? O próprio Michael Phelps teve um ciclo olímpico ali que ele ficou o ciclo inteiro sem ter uma folga, tipo assim. A folga dele era um treino leve, ele ia pra piscina para nadar pouco naquele dia, tipo assim, sabe? Sim, o resto do tempo era 2 ou 3 turnos nadando, sempre. Eu não lembro se era ele, mas eu tinha um nadador também que competia assim, mas olha, a milhão, né? Que o café da manhã dele era uma pizza. Exatamente. Era ele, né? Era ele, porque ele tinha uma ingestão, ele tinha que ingerir em torno de 10.000 quilocalorias, se não me engano, por dia. Pelo volume que ele fazia. Então, tu imagina, ele gastava tudo isso, óbvio. Então, se ele não consumisse todas essas quilocalorias, ele ia consumir musculatura ou algo do tipo assim. Então, ele era, né, além de tudo, tinha esse sacrifício de ter que estar comendo o tempo inteiro e algo que vá chegar. Ele tinha essa meta para bater de quilocalorias, para não acabar catabolizando e não acabar consumindo aquilo que ele tinha no corpo estocado, né, como fonte de energia e tal. Sim, a gente vê aquele café da manhã do americano, que tem esse hábito assim, bacon, bem pesado. Fritura, pesado pra caramba. Aí você imagina um atleta ali, o de jejum dele é pizza, cara. Exatamente. É porque senão não haveria, eu acho, carboidrato, né? Exatamente. Ele não teria outros alimentos que ele iria colocar. Ele ia ter que comer muito de outra coisa para conseguir suprir aquela demanda que ele tinha, né? O carboidrato ele concentra mais energia, né? Coisa assim. Né? Também. Existem vários estudos e várias formas de tu chegar numa meta, assim. Mas como o dele era realmente alto, eu, inclusive, embora faça um volume muito alto, eu não sei se eu chego a gastar no máximo 5, 6... Não chego. Não cheguei nesse ponto ainda. E nós fundistas, a gente evita bastante a gordura, sabe? Principalmente no treino da manhã, assim. No caso dele, acho que era mais tranquilo até a pizza, mas a gente ingere sim bastante carboidrato, também tem uma demanda alta assim para não acabar consumindo musculatura e tal, essa questão do carboidrato que tu tem estocado também, né? Mas não chega num ponto Michael Phelps da vida. Ele fazia um volume absurdo, assim. Não, imagina, né, cara? Ele treinava 3 turnos quase todo dia. Era um troço fora da curva, tipo assim. Mesmo dentro da natação, ele era um cara diferenciado também. O volume que eles faziam era muito grande. E aí você imagina a concentração, né, cara? Não digo sacrifício, mas a disciplina dele para... Sim. Bom, o cara quantas vezes ganhou medalha de ouro também, né? Tipo assim, no começo, às vezes, até tu se adaptar a algumas mudanças, é algo um pouco mais árduo, mais difícil. Mas depois que tu tem aquela rotina,
As férias, por exemplo, tem alguns momentos que tu sente uma falta absurda, assim, sabe? Às vezes tu fica uma semana sem correr de férias. Tu levanta de manhã, pega o calção e daí que tu lembra, pô, hoje não preciso ir, sabe? Ir, né? Mas aí, ou podia ter dormido um pouquinho mais. Né? Mas aquela energia que tu tem a mais quando tu tá de férias, tem que achar alguma coisa que tu gaste energia, tem que sair, nem que seja pra caminhar, assim, contemplar a natureza, ver alguma coisa. Fica acumulando daí, né? Exatamente. E qual é o horário que você mais treina, que mais hábito, assim, o melhor é pela manhã ou tem algum período, noite? Pela manhã, principalmente no verão, né? No inverno, às vezes, a gente acaba indo um pouco mais tarde de manhã. Tipo, depois das 8, 9 horas da manhã. Mas, do modo geral, assim, principalmente depois de setembro para frente e principalmente na base ali, depois de dezembro. Porque amanhece muito cedo. Então, às vezes, a mínima é 20 graus, 6 horas da manhã já está fazendo a mínima, tipo assim, 20 graus. Se tu deixar para ir depois das 9 horas, o treino cai lá embaixo. Para nós que somos fundistas, né, as provas maiores, o calor ainda é o grande vilão, tipo assim. O inverno, embora seja rigoroso aqui para nós no sul, né, é mais tranquilo de treinar e é mais tranquilo de competir também. Tipo, entre 8 e 15 graus é a temperatura perfeita, assim, para fazer rendimento em provas mais longas, sabe? É porque se tiver muito frio também não atrapalha por causa da respiração, tá gelado, né, cara? Não, também atrapalha. Os dois extremos são ruins. Tipo, depois, quando começa a baixar muito de 8 graus, ali começa a complicar também. Mas como em média aqui no inverno deve girar em torno de 8 a 10 graus, a gente está sempre na temperatura ideal, digamos assim, para treinar. E quantos quilômetros tu faz? Tu treina todo dia? Ou depende do... É isso que eu ia te dizer. Depende muito da época, da competição-alvo. Nesse momento, eu devo estar fazendo em torno de 120 a 130 por semana, em média. Algumas semanas tu faz um pouco mais e algumas semanas que tem competição, entre uma competição e outra, daí esse volume baixa para perto do 100, 110 no máximo. Ali. Às vezes até abaixo do 100 se for uma semana de competição. Então, varia bastante, mas em média 120 por semana. Pensando em maratona, esse volume já sobe também. E se a gente acaba baixando ali para fazer 5 e 10, somente meia maratona, se mantém mais ou menos aí entre 100 e 120. E vai depender também do momento em que tu vem. Se tu vem numa sequência de 2, 3 temporadas, sem lesão e tal, tu consegue evoluir dentro desse contexto, né? Às vezes o que atrapalha é justamente a falta de sequência de treino. E essa é fundamental para qualquer modalidade e principalmente meio fundo e fundo, sabe? O longo prazo é sempre muito mais importante do que uma sequência curta de treinos intensos, tipo assim. 2 anos numa sequência é muito mais interessante do que tu fazer um semestre brilhante, assim, com resultados absurdos e tal, sabe? Esse longo prazo sempre é mais interessante. É mais interessante. Né? E além da corrida também, você precisa fazer alguma outra atividade também, tipo musculação, algum outro esporte para poder te auxiliar ou agregar também na corrida? Tem alguns reforços específicos que a gente faz durante o ano inteiro. Mas no que diz respeito a trabalho de força, assim, prevenção de lesões, a gente faz principalmente no período de base, que é preparação geral, que a gente faz muito trabalho de força ali por uns, no mínimo 45, mas normalmente passa dos 2 meses, assim, 60, 70 dias de trabalho de força, intercalando também, é óbvio, com os treinos específicos, né? E dependendo da temporada e daquilo que a gente planejou, às vezes a gente faz um hiato ali no meio da temporada e faz mais alguns dias, abre mão de algumas competições e faz mais algum trabalhinho de força geral, tipo assim. E no restante do tempo, principalmente no competitivo, esse trabalho de força é bem reduzido, digamos assim. Tanto que uma coisa que o pessoal sempre pergunta quando a gente entra nesse contexto é, vocês utilizam academia, alguma coisa assim? Cara, academia é somente se tu tiver uma lesão muito específica, assim. Tanto que as academias surgiram para isso, né? Tu consegue isolar as lojas musculares e reforçar somente um grupo de cada vez, né? Funciona como uma fisioterapia. Exatamente. Agora, os trabalhos de força que a gente faz são muito específicos, sabe? São circuitos de força, coisas do tipo assim, na base, né? E no restante do tempo são trabalhinhos muito específicos, assim, e se tu for colocar no papel são muito leves. O maior trabalho de força que a gente faz é correr em aclives, por exemplo. Subir e descer, correr bem devagar, num ritmo
bem moderado, assim, bem leve, mas com bastante subida. Esse é o melhor trabalho de força para fundistas, sabe? Tanto que é o segredo dos kenianos, né? Assim, tu pega os treinos dos caras lá, é só isso que eles fazem. Eles treinam lá, na Quênia mesmo, lá, apesar de tudo, que é claro que a gente já viu história de alguns atletas lá que eles treinavam até descalço, né? Claro que pode acontecer em algum determinado coisa lá, mas hoje os caras devem ter uma tecnologia, um negócio lá impressionante, até pelo que eles conquistam, né? Sim, não, e é isso que é interessante. Quando a galera vem falar em estrutura e dizer que falta estrutura, às vezes o que falta bastante no Brasil é uma estrutura financeira no que diz respeito a, principalmente, organizações, assim, associações, clubes, sabe? Para que tu consiga manter o atleta ativo, longe das lesões, tendo um cuidado profilático ali, porque não adianta tu fazer um treino específico muito forte e tu não conseguir descansar da maneira que tem que descansar depois. 90% dos atletas, mesmo falando de alto rendimento no Brasil, vivem de maneira basicamente amadora. Tu tem que conciliar com outras funções, com um emprego às vezes de 20, 40, 60 horas uma jornada semanal de trabalho junto com os treinos. Então é isso que acaba dificultando bastante. No Quênia, quando o cara tem qualidade, eles conseguem investir naquele atleta em específico, ele vai viver daquilo ali. Ele chega do treino, tem os quenianos, tem a maioria deles, agora teve um pessoal do Brasil que foi para lá, eu acompanhei bastante, eles voltam do treino e vão dormir. Sabe? E se tem o segundo turno de tarde, eles esperam quem está dormindo acordar para ir todo mundo junto. Então a rotina dos caras é comer, dormir e treinar. Essa é a preocupação deles. E é isso que acaba fazendo a diferença, sabe? A diferença, claro. Bom, nós vamos fazer um intervalo rapidinho aqui, Mancus, e depois a gente vai voltar aqui para a gente falar um pouquinho também aqui das competições, das tuas conquistas, das tuas vitórias e o que vem por aí também, e falar um pouquinho sobre também essa meia maratona de Porto Alegre lá. O intervalo é rapidinho, nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Bom, nós estamos de volta aqui com o Câmara Esporte e hoje recebendo aqui nosso atleta aqui, Maico Mancuso. Maico, agora vamos falar um pouquinho a respeito das competições, né? Que você já participou, das tuas conquistas, medalhas e tudo mais, e pódios, que já deve ter alguns aí, né? Quanto tempo faz atletismo? Você falou 15 anos? A fim do ano fecham 16 já. 16, mais da metade da minha vida dedicado ao esporte. Tranquilo. Fala um pouquinho dessa meia maratona de Porto Alegre, né? Sim, ela é realizada junto com a maratona, né? E é bem competitivo lá, né? Sim, principalmente esse ano, que até o ano passado, se não me engano, a única prova que tinha o permit oficial e que tinha uma premiação muito boa era a maratona. Aí, nesse ano, eles deram uma incrementada e colocaram a meia maratona, inclusive em dias separados, né? A meia maratona foi no sábado e a maratona no domingo. A rústica também, se não me engano, de 7 km foi no sábado também. Então, isso atraiu bastante gente de fora. O pessoal já vinha, às vezes, pensando em fazer uma marca boa, porque Porto Alegre, por ser plano, o clima é muito bom para correr, né? E isso já atraía alguns atletas. Mas com a premiação e esse permit, que é a distância oficial, é medida pela Federação Gaúcha e pela Confederação Brasileira de Atletismo, tu consegue fazer tempos para pensar em rankings nacionais, convocações para seleções e tal. Então isso também atraiu a galera e veio... Eu era, acho que, o único gaúcho no pódio. O resto tinha um cara, acho que era da Uganda, o restante eram atletas todos de outros estados, tinha uns, inclusive, acho que do Rio Grande do Norte. Então, junta a galera do país inteiro para participar desses eventos. E essa meia maratona é um dos grandes eventos aqui do sul, do Brasil? Sim, a maratona de Porto Alegre é a maior prova de rua, desde tanto a maratona quanto a meia. No total de inscritos, se eu não me engano, tinha uns 16 mil inscritos. Maior aqui do sul ou do país? Do sul e uma das maiores do país. Eu acho que assim, a maratona do Rio deve ser maior que a de Porto Alegre. As outras, eu não sei se tem alguma que em relação à quantidade de inscritos seja maior que Porto Alegre. É uma maratona assim muito tradicional, acho que já está
Essa foi a 38ª edição, se eu não me engano. Era para ser a 40ª, se não fosse a pandemia, inclusive. Então, poxa, uma maratona que já acontece há 40 anos, tem uma tradição muito grande dentro do país. E sempre foi palco de grandes marcas, e, né, por essas questões que a gente falou, do nível do mar, o clima muito bom para competir, né? Então, isso acaba atraindo bastante o pessoal de fora. Só para a gente deixar registrado também aqui, que além da tua vitória também na maratona lá, nós tivemos aqui os passafundenses que também foram muito bem lá, né? Sim, sim. A Regina Santos, o Venilson Fiorese e também a Camila Moraes, que ficou na terceira colocada aí na categoria dos 40 a 44 anos. A gente tem uma galera que está investindo bastante aqui em Passo Fundo agora, aqui deu um crescimento. A gente já teve há muito tempo que acontece aqui, né? Mas agora, do tempo para cá, parece que o esporte aqui agora já tem corrida de rua aqui praticamente quase toda semana, né? Uma coisa que favoreceu muito... E muita gente vem para cá também de fora, né? Isso que eu ia te falar. As nossas corridas aqui cresceram muito, né? Passo Fundo tem se tornado referência, principalmente no interior, em relação às corridas de rua. Eu lembro que, assim, esse boom da corrida, assim, esse efeito de massa começou em meados de 2013, 14, acho que no interior levou um pouquinho mais, mas Porto Alegre, por exemplo, a partir de 2012 as provas começaram a crescer muito em relação à quantidade de participantes, assim. E o restante do estado e do país também foi acompanhando, né? Começou pelas capitais e isso foi se espalhando pelos interiores. Eu lembro que o circuito municipal, que acontece há muito tempo, que a gente estava falando agora, né? Ele tem acho que 4 ou 5 etapas. E quando eu comecei a correr já existia o circuito municipal. Eu lembro que tinha essas etapas agora do inverno, eram sempre os mesmos, todo mundo se conhecia, tipo assim, sabe? Aí tinha algumas etapas do inverno, que mesmo sendo só os de fé, digamos assim, aqueles que participam, que treinam regularmente e tal, tinham etapas que tinham, sei lá, acho que no máximo 100 inscritos, e se chovesse no dia da prova, às vezes não largava metade desses 100, sabe? Então, tu via que eram só aqueles de sempre. Hoje em dia, essa última etapa agora do circuito municipal, se eu não me engano, foi limitada a 750 ou 800 inscrições. Foi por aí. E elas encerraram rapidinho. Então, a tendência é que agora em agosto, que tem a meia maratona, que é a principal das provas aqui do município, eu acho que deve bater mais de 1.000 inscrições. A não ser que tenha um limitado a 1.000 ou algo do tipo assim. Se não bater as 1.000, é possível que, né, passe, inclusive, desse número, se eles não limitarem a 1.000 inscrições. Assim, para nós aqui já fica meio complicado ter um excesso de participante. Né? Exatamente. Tem que ter um certo cuidado para que a prova consiga comportar, né, a quantidade de atletas que vão participar dela. Não dá para misturar qualidade com quantidade. Né? Exatamente. Isso vai. Exatamente. O bacana também, Maico, que a gente nota também nessa corrida de rua, pelo menos aqui que a gente tem assim contato mais perto aqui, é que tem assim aqui aquelas turmas, né, dos amigos que se reúnem. Então, claro que eles não vão com o intuito de competir, né? Mas assim mais pela participação, e até pessoas assim também da própria empresa, das firmas que chamam, né? Montam ali os grupos e vão correr, né? E é claro que tem o pelotão da frente que vem para competir, que vem para levantar o pódio, né? Isso é muito bacana, né? É muito bacana. E são vários públicos. E que nem a gente sempre fala, mesmo pensando em rendimento, a gente sempre se preocupa com você mesmo, sabe? Por exemplo, o cara que começa a correr, que está pensando em saúde, a primeira meta dele é com ele mesmo, é perder peso. Aí ele vai lá, perde peso, vê que não é tão difícil quanto ele imagina participar das competições. E ali ele começa a traçar metas, mas sempre pensando nele mesmo. O restante, às vezes, a competitividade acaba entrando por tabela, digamos assim, sabe? Mas, no modo geral, por ser uma modalidade individual, e, né, a gente sempre vai... É você e o relógio, a gente sempre fala brincando, né? E a partir disso aí vem todo esse contexto que nós estávamos falando, porque as amizades, as parcerias contam demais. Que nem a gente estava conversando antes, levantar no inverno aí, a fio, o que a gente sabe no nosso inverno que não é fácil, bastante chuvoso. As parcerias contam demais, sabe? Então, às vezes é que nem tu falou, um cara lá da firma começou a correr, daí a pouco ele leva um outro junto, daí eles criam um grupo de corrida da firma e por assim vai. E isso é muito bom, porque é promoção de saúde, né? Todo mundo sai ganhando nesse contexto. Com certeza. Exatamente. E depois eles se reúnem aqui e vão correr nas outras cidades também. Na região, né? Aqui na região. Isso é muito bacana. Bom, essa tua vitória ali na meia maratona de Porto Alegre, ali, claro que ela reafirmou tua posição entre os grandes competidores aqui do país também, aqui, claro, melhorou teu ranking também, né? O que essa melhora do ranking para ti aqui pode te favorecer, te ajudar
alguma competição no futuro? Cara, desde uma questão... para alguma competição? Sim. São vários contextos, né? O principal é a questão da confiança que tu recupera, começa por aí, né? E através disso, portas vão se abrindo, digamos assim, né? Por exemplo, agora É uma baita vitrine, né? Nossa. Exatamente. Poxa, ainda mais a Maratona Internacional de Porto Alegre. Tem uma visibilidade grande. Sim. Com o tempo que eu fiz ali, eu sou atualmente o 5º colocado no ranking da meia maratona. E os 4 primeiros colocados vão ser convocados para o Mundial de Corrida de Rua, que antigamente era o Mundial de Meia Maratona. Mas como a corrida de rua vem tendo esse movimento que a gente vem conversando agora, eles vão incrementar a milha, que são 1.609 metros, então vai ter a milha de rua, e vai ter a distância dos 5 quilômetros também. Então vão ser convocados também os atletas do 1.500 e o do 5.000 da pista vão ser convocados para participar na rua. Inclusive, se a convocação fosse hoje, eu e o Guilherme seríamos convocados. Embora eu seja o 5º colocado, o líder do ranking vai correr uma maratona, acho que é a Maratona de Chicago, uma semana depois do Mundial. Então ele já abriu mão da vaga, então, né, a princípio eu seria convocado. Se ninguém fazer tempo melhor, ninguém entrar na minha frente no ranking até o dia 6 de agosto, a princípio eu e o Kurt, se nada se modificar nos rankings até lá, nós seremos os 2 convocados para esse Mundial de Corrida de Rua. Então, o mais surpreendente de tudo foi isso. Eu iria correr a Maratona de Porto Alegre esse ano e tive um probleminha de saúde em abril. E daí a gente teve que mudar todos os planos. Inclusive naquela época ali, foi bem desanimador, assim. Se o próprio Florenal chegasse e me falasse, fica tranquilo que em junho a gente vai vir em Porto Alegre e vai fazer um baita resultado. Até eu teria duvidado dele, tipo assim, sabe? Mas foi algo que a gente mudou totalmente de planos, as coisas acabaram dando certo, fiz o índice mínimo para o Troféu Brasil, consegui esse ranking que foi uma marca expressiva. Eu tinha 1h07 na meia maratona, eu corri 1h04 com 17, eu melhorei mais de 3 minutos a minha melhor marca. Então eu não vinha num momento tão bom, numa sequência tão grande de treino e consegui fazer esse resultado. Então isso também é um prognóstico assim que faz a gente ficar bastante esperançoso para o futuro, porque tem bastante coisa que a gente ainda pode melhorar. Inclusive esse tempo da meia. Se tudo der certo e eu acabar indo para o Mundial, a gente ainda pode correr ali na casa de 1h03, talvez 1h02 alto, algo do tipo assim, sabe? Que até o começo do ano a gente não tinha essa projeção, sabe? Pensando nessas distâncias e tal. Tu e o Guilherme já tem digamos assim, quilômetros, alguns quilômetros aí, né? E a gente estava conversando antes de começar o Câmara Esporte também aqui, Michael. Qual é a projeção, assim, que a gente pode, digamos, pensar eu estou aqui pertinho de conseguir um índice olímpico? No presente momento, o Guilherme está muito mais próximo de uma Olimpíada, pela questão principalmente aquilo que eu vinha comentando contigo, da continuidade e da sequência de treinos. Ele vem numa sequência desde 2019 ele é medalha no Troféu Brasil, inclusive ano passado ele foi campeão do 1.500 no Troféu Brasil, esse ano ele é o favorito a ganhar essa prova e ele participou de muita competição importante. Está com regularidade boa. Né? E além dele ter marcas que são boas, que geram alguma pontuação no ranking olímpico, o principal ainda são as competições. Ele conseguiu participar do Sul-Americano, o Sul-Americano da modalidade de atletismo e o Sul-Americano, os Jogos Sul-Americanos que também contam, que daí é multimodalidades, né? A medalha dele, inclusive, conta bastante na pontuação geral lá e tal. Se ele conseguir, que a princípio é que nem a gente falou, né? É uma corrida atrás do tempo, tipo assim. Eu acho que se ele conseguir ir para o PAN e medalhar no PAN, as chances dele de ir para a Olimpíada crescem bastante. Ele já está ali beliscando a vaga, digamos assim. Mas se ele conseguir ir para o PAN e medalhar no PAN, as chances aumentam bastante, sabe? São as duas formas que tu consegue chegar numa Olimpíada. A partir do índice direto, tu tem uma marca muito expressiva, e essa questão da regularidade, tu tá sempre comparecendo nas competições mais importantes. Seja no Troféu Brasil, seja nos Jogos Sul-Americanos, seja no GP Brasil, que também é muito forte aqui no Brasil, ele participa todos os anos, desde que ele teve essa melhora. Então, nesse momento ele é a referência, né, digamos assim, nas provas de meio fundo, e esse é o caminho a ser seguido. Conseguir medalhar no Troféu Brasil, conseguir ser convocado para essas provas a nível sul-americano, mundial que seja, né,
e conseguir sempre resultados expressivos, estar sempre com uma boa colocação, sempre fazendo uma boa marca toda a temporada. Esse é o caminho, digamos assim, para chegar numa Olimpíada. Para mim, eu acho que ainda o caminho mais próximo para chegar nessa vaga olímpica ainda seria a maratona, que eu tive que adiar esse ano justamente por esses problemas que eu citei anteriormente. Mas pensando em 2024, talvez exista um mundo, né, que eu consiga correr uma maratona forte no primeiro semestre do ano que vem. Aí vai ser aquele tudo ou nada que a gente chama, né? Vai ser uma chance de ir lá e... Exatamente. Mas 2028 ainda é uma realidade muito mais palpável, digamos assim. Porque até lá eu já vou ter corrido mais de uma maratona, não vou estar tão verde, digamos assim, na distância. É porque o 10 mil, as provas de pista, né, que são modalidades olímpicas, no momento, pensando em tempo e colocações, eu ainda estou bem longe dessa realidade. O Guilherme já está muito mais próximo, tanto nos 800 quanto nos 1500. Bom, quando a prosa é boa, né, cara, o tempo passa rápido, o tempo, como é que é? O tempo voa, né? O tempo voa. Ó, Michael, eu quero desejar para você aqui sucesso aí na tua carreira, tu também aí, né, que essas lesões aí superadas agora e vamos batalhar, né? Quero agradecer a tua presença aqui e já marcar, quem sabe, aí para a gente ter mais uma prosa aqui depois de mais algumas conquistas, mais algumas vitórias. Obrigado pela presença aí, meu parceiro. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo. Foi um papo, que nem tu falaste, muito bom e passa muito rápido. Né? Obrigado a você, obrigado ao programa e a todos que estão assistindo. Até a próxima. Até a próxima. Bom, o Câmara Esporte fica por aqui. Obrigado a todos pela companhia.